Olá, sejam todos bem-vindos ao FecofarCast, o podcast oficial da Fecofar. Sou Marcelo Grasso, presidente da Fecofar e um dos sócios fundadores da rede Master Pharma. Estou aqui hoje para apresentar o podcast com meu amigo, o executivo da Fecofar, Williams Robles. É Tudo isso. bem, Williams? Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Estamos aqui para mais um FecofarCast com um convidado ilustre, né? E vamos conhecer a história dessa indústria parceira e desse profissional que trabalha com tanta excelência e com parceria com a Fecofar. Vamos juntos. Vamos, com certeza. E realmente é mais um episódio especial. A gente está aqui hoje com Carlos Ney Kyler Costa. É que para nós, como amigo, é o Carlão. Aí vamos saber, é um sobrenome alemão ainda. É, Tudo bem alemão. contigo, Carlão? Tudo bem, gente? Obrigado pelo Beleza. convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje e para ter esse papo gostoso aqui e a gente tentar agregar o máximo de valor para todo mundo aí da audiência. Beleza. E assim, a indústria que ele representa como diretor comercial, eu acho que vocês devem conhecer. É a Danone. Uhum. Eu acho que é uma das maiores hoje no Brasil, né, Carlão? Mas antes de falar da Danone, primeiro de ti. Carlão, o porquê desse sobrenome? Você estava falando aqui que é alemão, né? De onde é que você veio? Você é de São Paulo? De onde que você é? Conta pra nós. Então, eu digo que eu sou do Brasil, Marcelo, porque eu já morei em várias regiões geograficamente diferentes, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então estou bem longe de casa. Mato Mas Grosso do já Sul. morei em outras regiões do Centro-Oeste, outras cidades do Centro-Oeste, já morei no Nordeste, São Paulo, né? E aí estou hoje aqui com vocês, né? Atuando aqui na frente da nutrição da Danone. Mas eu Certo. morando em São Paulo, mas eu sou efetivamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E há quanto tempo tu tá na Danone? Eu estou na Danone já há 13 anos, sempre atuando dentro da categoria de nutrição infantil, né, que é a parte nutricional, que a gente fala, nutrição especializada ali, passando por nutrição esportiva, nutrição adulta e nutrição infantil, mas sempre dentro desse portfólio de nutrição, que é um portfólio mais especializado. Normalmente o pessoal conhece a Danone, sinônimo de categoria, até pelo tempo que tem. A Danone tem 55 anos de Danone no Brasil, mas ela chegou no Brasil com iogurtes, né, então é sinônimo de categoria ali, e vários de vocês consomem a Danone ali, e a gente tem o prazer de ter Danone nas geladeiras de vocês também. Com certeza. A gente sabe que o nosso público, né, do FecofarCast, conhece a Danone. Mas assim, gostaria que você passasse alguns números, né, de como que está a Danone hoje no mercado, com relação à nutrição. É claro que nos supermercados também, com certeza, os números são extraordinários. Mas no nosso caso de farmácia, como é que tá os números da Danone hoje? A gente vem uma evolução forte nos últimos anos, né? Então a gente fala que a gente dobrou o negócio da Danone em nutrição nos últimos 4 anos, né? Então isso é uma taxa de crescimento de duplo dígito alto. Isso prova o quanto o mercado está favorável para a nutrição, essa preocupação da saudabilidade, né? Então cada vez mais o consumidor está buscando isso e a Danone está muito bem posicionada para aproveitar essa tendência, né? Mas a gente vem num resultado muito positivo e não é diferente com vocês, né? Então a hora que a gente olha o associativismo, é uma grande oportunidade, é uma extensão da nossa estratégia e vocês são pilares fundamentais. Então, a gente vem numa taxa de crescimento bem acelerada. A hora que a gente olha o negócio de nutrição como um todo, de Danone como um todo no Brasil, a gente fala que 50% do negócio é iogurte, 50% do negócio é nutrição infantil praticamente. Então, são negócios de representatividade. Lógico que a gente chega de formas diferentes através do consumidor, né? Então, o iogurte, você tem um acesso muito mais forte via grandes propagandas direto ao consumidor. Já o caso de nutrição, aí a gente já trabalha muito à frente médica, através de prescrição, através do próprio farmacêutico das lojas. Então, são caminhos diferentes para chegar nesse cliente e através dessa jornada de comportamento de consumo dele. Uhum. Certo. Perante o mercado hoje, tu pode falar assim o share aproximado da Danone em nutrição? Hoje a gente tem em torno de 38, 40%, depende da categoria que a gente atua, né? É lógico que aí você tem várias marcas que são líderes da categoria, porque a gente olha a nutrição como um todo, mas a Danone tem várias frentes que ela não atua, né? Algumas categorias ali que a gente não atua, a gente não joga nessas categorias, a gente joga muito nas categorias de alta rentabilidade, de foco nas categorias premiums dessa gôndola. Então, a gente sempre pensa na gôndola em como que a gente leva mais rentabilidade para os nossos parceiros,
que passa, logicamente, por vocês aí. Então, tem categorias que a gente joga, tem categorias que a gente não joga, essa é um pouco da nossa estratégia. Então quer dizer que se for pegar no mercado que vocês atuam, o teu share seria maior. Sim, no mercado que a gente atua, nas categorias que a gente atua, nos tiers que a gente atua dentro da gôndola de vocês, a gente é líder de mercado. Certo. Bom, Williams, nós vamos falar aqui hoje sobre nutrição, Sim. né? Eu acho que a gente quer levar essa informação que é de altíssima relevância para as farmácias, porque realmente as famílias cada vez mais estão consumindo, né? Eu até brinco, a primeira reunião que a gente teve na Danone, eu acho que eu posso falar isso aqui, Claro. né? A gente, como leigo, chama de leite, É. né? E que na realidade quem dá leite é A vaca, A né? a vaca. A Danone trabalha com fórmula, Fórmulas. né? E hoje, na realidade, também é uma coisa que o leigo acaba não sabendo, mas a Danone ela trabalha hoje em 3 categorias, Sim. né? Que é a nutrição infantil, a nutrição do idoso e a nutrição também do esportista, né? E são jornadas completamente diferentes, né, Marcelo Williams? Assim, você tem dentro da mesma farmácia, esse é um pouco da complexidade que a gente joga, né? São tendências ali de cada vez você ter mais preocupação com a saúde, com a alimentação. E isso não é diferente nessas categorias, mas são categorias completamente diferentes, com jornada de compra completamente diferente. A hora que você vai, por exemplo, para a categoria de nutrição infantil, você tem uma queda do número de nascimentos, né? Então a gente vê essa Sim. tendência. Antigamente a gente tinha mais filhos, né? O pessoal, a família era maior, e hoje você tem uma redução nisso, mas a preocupação com a saúde aumentou. Uhum. Então eu quero ter poucos filhos, eu vou ter poucos filhos, mas eu vou dar o melhor para essa criança, eu vou dar o melhor para ele. Então essa preocupação é muito mais latente. A hora que você vai para a fase ali que a gente fala do idoso, né, os 50 a mais, você tem uma perda de massa muscular, uma preocupação em como que você faz a suplementação disso, né, para Uhum. você ter uma preocupação, uma longevidade e uma qualidade de vida melhor. Então, também tem essa tendência e tem a inversão da pirâmide ali, onde você tem uma tendência muito forte do aumento. E, vamos dizer assim, que fique no intermediário ali, você tem a categoria de suplementação de performance esportiva, que você tem claramente uma preocupação muito focada em proteína, né? Hoje tudo tem proteína, tem até, a gente brinca que tem até a água agora, que já tem proteína. É. Então é uma categoria que está super forte, super tendência dentro do mercado, e é onde a gente também está bem posicionado. Dentro desses 3 nichos, Carlão, que você cita, que você trabalha estrategicamente, tanto no infantil, vamos chamar de adulto mais, né? E a esportiva, se fôssemos colocar numa pizza assim, quantos por cento seria infantil ainda? Que como você falou, é uma tendência da inversão de pirâmide, porque menos nascimento e pessoas com mais tempo de vida, se cuidando mais. Então a gente entende que essa categoria de nutrição adulta tende a ganhar força, né? E eu não diria que a infantil vai reduzir, mas talvez ela perca um pouco dessa fatia que hoje deve ser a Sim. mais relevante, né? Sua leitura está super correta, William. Assim, fora do Brasil, a nutrição adulta ela é o maior mercado. Né? Ela é um mercado muito mais desenvolvido. Até porque a tendência da pirâmide etária que a gente está falando aqui no Brasil, ela já ocorreu em outros países. Sim. Então, fora do Brasil, a nutrição adulta ela é realmente muito relevante. Então, é uma tendência clara que vai acontecer aqui também para isso. Então, é uma fatia que vai crescer, vai ganhar forma. Uhum. O que a gente vê dentro de infantil é cada vez mais eu tendo uma priorização da categoria. Né? Então, eu vou dar o melhor, eu vou sempre trazer o melhor para essa criança. Então, muda um pouco o conceito, talvez você em termos de volume, pediatria, né, infantil, você tem um volume menor por conta desse número de nascimentos, mas você tem um aumento do ticket desse consumidor que está dentro das farmácias consumindo os produtos. Lembrando que é uma categoria de destino, né? Então isso gera muito fluxo para a loja de vocês, gera muito consumidor, e se esse consumidor tem um ticket, ele vai levar os outros produtos da cesta dele também, que é fundamental. A minha percepção para englobar esse assunto das 3 categorias, e eu acredito que é muito importante para a nossa audiência, quando a gente fala com um dono de farmácia e fala de fórmula infantil, a mente dele e a cultura é para a criança. Né? Eu vejo poucos donos de farmácia falar da nutrição adulta, ou talvez nem ter o mix ideal para a categoria adulto, ou talvez na própria gôndola nem tá dando tanta visibilidade para essa categoria, que mais uma vez a gente está trazendo aqui, que é uma categoria que cresce continuamente e tende a crescer muito mais, conforme você já mencionou, em outros países, principalmente da Europa, que a população
já está nessa pirâmide invertida, né? Então, eu acredito que a própria Danone e nós, como federação, podemos levar mais e mais informação dessa nutrição adulta para as nossas farmácias, que é um público altamente recorrente dentro das farmácias, né? E que certamente vai buscar esses produtos e a farmácia tem que estar preparada para isso. Sem dúvida. A gente fala que é geração prateada, né? Uhum, Então, é um público que tem uma renda já estável, né? Já uhum, conquistou o seu patrimônio, já tem um padrão de vida ok, e está preocupado como é que ele envelhece de forma saudável, né? Então, Uhum. essa preocupação ela é muito latente. E aí, lógico que a farmácia é peça fundamental, né? Hoje vocês são vistos como um hub de saúde, sim. né? Então, é onde esse consumidor, esse shopper vai buscar uma solução de suplementação nutricional para ele ter ali a qualidade de vida dele, suplementar e não ter essa perda de massa muscular ou Uhum, manter a massa muscular que ele hoje tem. Então, realmente, você está correto na leitura, que é uma tendência muito forte que vai vir Uhum. para o Brasil logo, logo. é isso aí. Vamos fazer assim? Vamos dividir em 3. Vamos falar um pouquinho sobre a nutrição infantil, depois do idoso e depois do esportista. Pode ser? Pode. Claro, Eu vou até, falando da infantil, eu vou ler primeiro aqui uma parte, para depois te fazer uma pergunta. tá ótimo. Para aumentar as vendas e a rentabilidade das categorias de fórmulas e suplementos infantis em farmácia de pequeno e médio porte, que é o nosso caso, é crucial focar em estoque de giro, mix, treinamento, visibilidade e entendimento da jornada de consumidor. Ok? Bom. Isso você falou, a gente entende. Agora, na tua opinião, o que está acontecendo com a parte de infantil hoje no mercado? A categoria, como é que tu acha que ela está se desenvolvendo? Eu sei que você falou que tende a diminuir, Uhum. mas é muito forte. Mas Sim, o não, que você uma falaria categoria. para nossa farmácia? Porque depois vai ter uma outra pergunta. Qual é o mix ideal para que a farmácia tenha e não perca o cliente? Porque lembra quando a gente já conversou? Eu tenho lá para o recém-nascido, Uhum. mas depois chega numa certa idade, a farmácia pequena e médio porte acaba não tendo o produto. Então ele acaba indo na tua farmácia, não encontra mais o produto e vai para uma outra rede Exatamente. para comprar. Então, na tua opinião, o que está acontecendo, né, com a nutrição infantil e também já junto, qual é o mix que tu considera ideal que a farmácia não pode deixar de ter? Marcelo, você tá craque já na Uhum, categoria, porque uhum, realmente é um pouco disso, né? Você pensa que essa categoria ela tem um índice de fidelidade na casa de 93%. Então, estou falando que ela entrou na categoria através de uma prescrição, através de uma orientação médica, ela vai se manter nessa categoria. Ela tem uma fidelidade àquele produto, uma fidelidade. Então, se ela não encontra o produto na loja, o que ela faz é atravessar a rua e comprar em outro lugar. Ela não migra de marca. Sim. Ela não migra de outros produtos. É que a gente não está falando de sabores, né? Não é que eu não achei o sabor Y, vou para o sabor X. Eu simplesmente mudo o portfólio. Então, você ter a disponibilidade do produto, a atenção à ruptura é fundamental. Então, este acho que é o primeiro grande insight que você precisa pensar na hora que você olha para a categoria. Eu preciso ter isso. O segundo é você ter o mix. E o mix considerando a jornada desse shopper. Pensa que a gente fala que aqui esse consumidor, né, essa criança, essa mãe, ela vai consumir a categoria até uns 2 anos de idade. Então ela entra na categoria ali pelo 4º, 6º mês da criança e ela se estende nessa jornada. Ou seja, você tem que ter essa jornada completa. Porque uhum. senão você perde esse shopper de alta rentabilidade, de alto ticket que você está dentro da sua loja, né? Então, a mãe ali por volta do 4º, 6º mês, na ausência do leite materno, a gente sempre frisa isso, né, que é importante, ela vai ter a fórmula infantil para Para suprir essa complementar necessidade, também, para né? complementar essa necessidade. Então, ela entra nessa jornada ali e ela permanece até 2 anos. Então, se você não tiver essa jornada completa, você vai perder esse shopper que é super valioso. E o outro é isso que a gente falou, né? A mãe está buscando sempre dar o melhor para o filho, o pai está dando o melhor para o filho. Então você precisa ter também as categorias superiores, que é onde você rentabiliza a sua gôndola. A gente na Danone pensa muito em como você rentabiliza a sua gôndola, né? Porque isso no final do dia é importante. Mais do que você vender só volume, é também como é que você trabalha melhor aquela gôndola para atender esse shopper. Então você ter o mix ali, seja para você subir a categoria, seja para você fazer a jornada completa, é fundamental. Cada metro quadrado dentro da loja é fundamental, né? Uhum. É muito caro, é muito rentável, você não pode errar. Então a gente sempre separa que você tem um mix de giro. Então tem produtos que eu vou ter volume,
eu vou ter disponibilidade ali de volume para fazer esse giro, e outros produtos que eu vou ter disponibilidade, né? Eu não vou ter 10 latas daquele produto, eu vou ter 2 latas, eu vou ter 4 latas do produto para atender aquela necessidade e ser a referência na minha CESAD, ser a referência no meu bairro de nutrição infantil. Então, esse mindset é muito importante de como que você trabalha a Gonda, trabalha essa jornada para que você otimize esse espaço dentro da farmácia. Certo. Eu sei que em termos de nutrição, né, a gente tem uma série de restrições de propaganda e tal. Mas aqui, como é para um público seleto e é para dono e funcionários da farmácia, Uhum. tu poderia colocar quais são as marcas que vocês têm, desde o recém-nascido até a última parte? A Danone tem hoje, Marcelo, um portfólio super completo. Então, eu tenho desde uma criança que nasceu prematura, né? E a gente Certo. atua, por exemplo, muito com esse portfólio dentro da maternidade, né? Uma criança que está naquele momento de recém-nascido, nasceu prematura. Assim como a gente fala da linha de base, né? Então, eu tenho um portfólio aqui, Optamil, que vai de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, e o Optanutri, que é a partir de 1 ano. Né? Então, como a gente falou, essa categoria a partir de 1 ano, a gente não faz a recomendação de você fazer a substituição do leite materno, mas é um complemento, Uhum. e na impossibilidade, né, da mãe amamentar, tá voltando a trabalhar, ou quer fazer o complemento como você colocou, você se posiciona ali para dar o melhor para atender esse momento da criança. Mas essa é a jornada. E você tem as linhas que são mais linhas especializadas. Criança que está com cólica, que está com refluxo. Então você tem todo um portfólio para atender essa necessidade. E aqui, pegando o teu gancho da sua pergunta, que você menciona treinamento, é fundamental. Porque pensa que é uma categoria muito complexa. Né? A mãe chega ali, um pai de primeira viagem, né? Chega ali na farmácia, ele está muito inseguro. Então você ter o time de loja, o farmacêutico ali, despreparado para atender, preparado para dar esse suporte e dar segurança, não só a recomendação médica, é fundamental. Então, é uma categoria que gera ainda muita segurança. Depois que a mãe entendeu, entrou nessa jornada, isso se torna mais natural. Mas é uma categoria muito sensível para você trabalhar isso de forma efetiva. Uhum. Realmente, é porque assim, eu acho que praticamente 100% das pessoas que vêm na farmácia para comprar nutrição, ela veio indicada pelo médico, Uhum. né? Então o médico indica, né, a fórmula que ela tem que tomar, mas não dá o treinamento para a mãe. Então por isso que é importante que realmente na farmácia se entenda muito sobre nutrição para poder ajudar a mãe, né? Porque ela vai ter muita dúvida, né, Carlão? Ou tu acha que ela Exato. chega já sabendo tudo na farmácia? Não, exato, ela chega muito insegura, né? Seja, se for o pai ainda, imagina, aí chega mais insegura ainda. Mas isso é uma realidade. E pensa que você também tem a disponibilidade do médico, né? A mãe acordou 3 horas da manhã com a criança com cólica, ela vai naturalmente procurar aquela farmácia de segurança que está aberta 24 horas, né? Então, Uhum. e aí como que essa farmácia está preparada para tirar essa dúvida e para dar uma melhor orientação para essa mãe? Então isso é fundamental também, né? Ou Uhum. como que você dá esse suporte no momento de fragilidade ali que a mãe tá, porque no final do dia a criança que está ali sofrendo com a cólica, com constipação ou com refluxo, né? Sim. E reforçando o que você falou, porque eu acho que isso é muito importante para a farmácia saber, tem dentro da nutrição infantil, né, ainda uma nutrição, fórmulas especializadas, alergia e outras coisas. É, Fala hoje, mais um pouquinho sobre isso, ô Carlão. Hoje, Marcelo, para você ter uma ideia, a gente fala que cada 10 crianças no Brasil, uma vai ter incidência de alergia à proteína do leite de vaca, né? A PLV, que é a famosa PLV. A Danone é líder nesse segmento e com um portfólio bem robusto para atender essa criança. Então, eu estou falando literalmente daquela criança que tem alergia ao leite. E hoje tudo vai leite. Né? Se a Sim. gente for olhar, a hora que você pega ali os rótulos das embalagens, você vai perceber que vários ingredientes ali passam pelo leite. Então, é fundamental que você tenha ali uma linha completa para atender essa criança. Eu estou falando de um bebê recém-nascido ali que vai estar com a pele toda vermelha, né? Então, é Sim. um momento muito, muito sensível para essa mãe. E a Danone tem um portfólio completo para atender essa criança desde ali do 0 a 6 meses até a fase infantil, suprindo essas necessidades nutricionais para que ela não tenha perda de peso, para que tire, né, seja mais natural isso, né? Então, tem receitas para vocês fazer com o produto que atendem essa criança e tentam normalizar a rotina de alimentação dela. Certo. Quando a gente fala em rentabilidade, né, você comentou antes ali, né, que a Sim. farmácia tem que ter, é claro, a gente precisa atender ao cliente, aquela mãe, aquele pai, né, mas a farmácia precisa estar aberta. Para isso, ela precisa rentabilizar. E a gente sabe que a concorrência, hoje, ela está bastante acirrada. Na tua forma de ver como Danone, como indústria, o que é mais importante, ou os dois têm a mesma importância, né? O preço
ou você ter o produto e o conhecimento para levar? Como é que que classificação que tu faria nisso para nós? É, a hora que a gente olha, faz a pesquisa da árvore de decisão desse cliente, desse shopper, o preço ele está lá, tem a sua relevância, mas ele está longe de estar em primeiro e segundo lugar. Ele está mais posicionado pelo quarto, terceiro lugar, dependendo da região do Brasil, que também tem essa complexidade, né? A região do Brasil, são regiões e comportamentos diferentes, mas o preço na árvore de decisão dessa mãe, desse shopper, ele não está no primeiro lugar. Então, você ter a disponibilidade, você ter a segurança de um atendimento ali dentro da loja, eles estão mais posicionados nesse ranking de decisão desse shopper. Então, é fundamental que tenha. Lembrando que essa mãe, a hora que ela vai comprar, ela compra em torno de 3 latas. Então, ela já faz a compra ali de quase do mês. Então, o consumo desse cliente, desse shopper, gira em torno de 4 latas por mês, de 800 gramas. Então, é fundamental a hora que você também pensa em disponibilidade, pensando na rentabilidade, você ter isso disponível. Se for o pai, inclusive, vai comprar de 6 latas. Já vai comprar para 2 meses. Então, o comportamento muda ali. A mãe ainda quer ir ali, tem uma frequência maior, vai ver outros produtos, vai ver outra série, tem um lenço umedecido, tem fralda, né? Ela vai compor a cesta dela, mas o comportamento de compra é esse. Então, pense que a mãe não vai para comprar uma lata, ela vai para comprar de 3 a 4 latas por jornada de compra. Então, esse mindset também é muito importante na hora que você pensa dentro dessa categoria. E aí, onde você rentabiliza, onde você trabalha essa gôndola melhor. Porque realmente é uma categoria bem quente. Mas o preço, ele é um dos fatores decisivos, mas ele não está no primeiro posicionamento. Certo. Conhecimento. Vem primeiro. Nós temos falado, né, Williams, sobre Universidade Fecofar, todo o FecofarCast, toda a reunião que a gente faz, nós temos falado muito nisso em treinamento, né? A Danone, ela está junto com a gente, na Universidade Fecofar, e qual a importância que você vê do treinamento para as farmácias e a importância que a Danone está dando para a Universidade Fecofar? Marcelo, eu acho que a Universidade Fecofar, ela tira uma dor latente da indústria como um todo, né? Acho que da Danone e de outras indústrias, outros laboratórios farmacêuticos, que é como que eu chego em 3.000, 4.000 farmácias, né? Eu não consigo ter essa estrutura para fazer isso. E vocês conseguem, através dessa iniciativa, desse projeto, fazer essa entrega. Então, é fundamental. Como eu falei aqui, você tem uma jornada muito delicada, né? A gente vai falar ainda sobre a categoria de adultos, mas é muito similar, né? Você tem uma jornada delicada ali de segurança, de orientação, de reforço do que o médico falou, de sensibilidade desse pai de primeira viagem, que é fundamental que o time de loja esteja preparado. Você ter um farmacêutico ali faz total diferença para dentro da categoria, faz total diferença para dentro da farmácia e para melhorar a rentabilidade da loja, né? Certo. E essa parte, né? Olhando para o ambiente de loja, existem cidades e regiões que o farmacêutico ou o profissional de balcão que está ali atuando, ele é de tanta confiança da família que geralmente o que ele fala, o que ele indica ali para aquele paciente é um fator decisivo para aquele paciente. E aí, o que ocorre em relação ao conhecimento, né? Que é muito importante, que é o que o Marcelo trouxe e é o nosso principal projeto da Fecofar. Você imagina o seguinte, na linha de medicamentos, não existe dúvida que ele detém um conhecimento e faz ali o trabalho dele com muita segurança. Quando a gente sai para a área fora do balcão, exemplo, a nutrição, a falta de conhecimento às vezes deixa o próprio profissional inseguro em orientar uma mãe. Então a mãe chega lá, é a mesma que comprou medicamento para o filho, ela precisa de um leite. Aí ela chega lá com o Marcelo, que ela já tem uma confiança de anos. Marcelo, meu filho precisa tomar a fórmula, como que eu faço aqui, tal, tal, tal. E se ele não tem esse conhecimento, ele vai ficar assim, puxa, não tenho segurança em dizer, não tenho segurança em afirmar o que está dentro dessa fórmula. Aí geralmente ele diz o seguinte, vê com a menina ali, que ela vai te orientar. Então, o conhecimento é fundamental para esse profissional, porque a mesma mãe que está comprando medicamento, que ele tem a segurança em orientar aquela mãe, é a mesma mãe que vai comprar o medicamento. Então, ele precisa ter o conhecimento também das fórmulas, para a jornada dele ser completa. Né? E ele não passar o bastão, muitas vezes, para a menina que está atuando na perfumaria, porque a fórmula, ela é também de certa forma, um tratamento ou uma jornada que vai influenciar diretamente na decisão da mãe. Se a mãe vê insegurança em quem está atendendo,
ela tende a ter dúvida, Sim. né? Por isso que o conhecimento é fundamental. O conhecimento eu acho que é muito importante. Acho não, tenho certeza, ele é muito importante. Eu não sei nem se a gente pode falar isso aqui, se não puder, depois a gente corta, né? Mas, por exemplo, uma lata de fórmula, né, para uma mãe que está com um filho que tem alergia. Quanto que mais ou menos, qual é o custo mais ou menos que uma mãe tem para levar uma lata dessa? Hoje o portfólio de alergia, ele é trabalhado muito, como é um tratamento, vamos dizer assim, né? Ele é trabalhado na embalagem de 400 gramas, diferente do restante do portfólio, que você tem embalagem de 800 gramas, né? Essa mãe, então, estou falando que a mãe comprava 4 latas, essa criança consome a mesma quantidade, só que agora ela está consumindo de 400, então isso vira 8 latas. Então, este é o consumo. A gente está falando de uma lata que gira em torno de 230 a 260 reais por lata. Uma lata. Uma lata. Então, é um tratamento, efetivamente, passa muito isso que o Williams trouxe, Só para eu entender, vai ser 8 latas no mês? 8 latas no mês. A 250, nós Em estamos torno de R$ 2.000 de investimento. Isso. Então, é o que a mãe consome. É lógico que para esse tipo de portfólio, você tem iniciativas do próprio governo para subsidiar isso, né, através de programas. Mas hoje, a mãe que até lá entrar nessa jornada do programa para conseguir ser assistida por um programa do governo, ela vai fazer o consumo dentro de uma farmácia. E aí, esse consumo gira em torno dessa quantidade de latas. É lógico que você tem paliativos ali que a mãe pode incluir, mas o consumo efetivo é esse, né? Porque a criança é a mesma. A diferença é que essa criança aqui, ela tem uma alergia que impossibilita ela se alimentar de uma forma de base ou de um leite materno, né? Um leite normal, vamos dizer assim, de base. Então, a gente migra para essa linha de alergia. Uma fórmula normal custa quanto hoje a lata, de 800 gramas? Hoje, a gente está falando de uma lata na casa de R$ 70. Mas você tem, dependendo de como você trabalha a sua gôndola, essa lata ela vai para um público de R$ 120, um preço de R$ 120. R$ 120. R$ 120. Ou seja, são 4 latas no mês. Também nós estamos falando aí de mais de R$ 500 por mês. Sim. Ou seja, tem que ter conhecimento para fazer essa jornada. Né? Porque hoje, a gente pega, Marcelo, a hora que a gente faz pesquisa do Shopper, a gente tem em torno de 23% hoje do consumidor classe A que está comprando, vamos dizer assim, os produtos de entrada. Ou seja, não é um tema de renda, é um tema de educação, de entender a jornada, entender a diferenciação do produto. No final, ele quer dar o melhor, ele só não sabe qual é o produto. Então, você ter o time de loja é fundamental, você fazer essa jornada é fundamental. Então, a gente trabalha muito dentro da comunidade médica, que a gente fala que é profissional de saúde, e o farmacêutico é um deles. É um profissional de saúde ali para fazer essa orientação para essa mãe que está ali, ou esse pai que está ali, né, cheio de dúvidas, cheio de receios da categoria, e como é que faz essa jornada. Ok. Então, assim, Carlão, queremos colocar um compromisso aqui para a gente aprofundar, junto com a Danone, dentro da Universidade Fecofar, o conhecimento para as farmácias, para que eles possam realmente ajudar as mães e aos pais para que tenham um tratamento melhor para os seus filhos. É fundamental, né? Como a gente viu, tem bastante dúvida. E está firmado o compromisso. Vamos avançar nessa frente. E a hora que você pegar a categoria de especialidade, é onde realmente vão surgir mais dúvidas, né? Certo. Porque é onde você tem ali tipos de tratamentos e áreas terapêuticas diferentes. E aqui para o nosso público, né, Marcelo e Carlão, são os proprietários de farmácia, os profissionais que trabalham nas nossas farmácias, que são farmácias médias e pequenas, enfim. A gente vê que esse público hoje, muitas vezes, como o Carlão mencionou aqui, ela entra na nossa farmácia, não encontra um atendimento adequado ou qualitativo com conhecimento, ela vai atravessar a rua e a gente já sabe onde ela vai comprar. Então, o que a gente tem que fazer? Nos preparar para atender esse tipo de player, esse tipo de mãe, esse tipo de família, que está disposta a investir, desde que você tenha um portfólio e desde que você tenha uma equipe preparada para atender esse público. Ok, estou falando para vocês. Na Universidade Fecofar, treinamento de nutrição infantil com a Danone. Isso aí. Ok? Compromisso firmado. Então tá. Gente, para nós ir para frente, aí nós temos a nutrição adulta. Até explica para nós um pouquinho, porque a gente fala em nutrição adulta, mas também fala de 50 a mais. Né? Ele é para 50 a mais ou hoje as pessoas já estão indo na farmácia para comprar essa nutrição com menos idade? Com menos idade, Marcelo. Eu acho que
principalmente depois da pandemia, você tem uma mudança no comportamento desse cliente, que é ter uma preocupação maior em relação à sua saúde, né? O que a gente fala a partir dos 50 a mais é onde você começa a ter perda de massa muscular. Lógico que isso é gradativo, né? Não é algo do dia para a noite, mas a partir dos 50 a mais você começa a ter necessidade de uma suplementação, né? Então, normalmente a gente é diagnosticado com sarcopenia, né? O que é isso? É a perda da massa muscular, né? Aquele idoso que cai, se machuca, isso não é natural, né? Porque ele tem uma perda da massa muscular que faz a sustentação. Então, a suplementação passa a ser fundamental. Então, é lógico que hoje é uma categoria que ainda está sendo desenvolvida, está sendo trabalhada no Brasil. Como eu mencionei, fora é muito mais desenvolvido, já é um mercado infinitamente maior. Mas aqui no Brasil você tem essa oportunidade de você trabalhar essa categoria e fazer a suplementação. Então, hoje as farmácias são um hub de saúde, né? Então, aquele paciente, aquela 50 a mais que está indo até a loja de vocês, até a farmácia de vocês, para fazer a compra de outras cestas, para fazer a aplicação de alguma vacina, para fazer algum teste, medição de pressão, medição de diabetes, ele também acaba tendo essa necessidade de suplementação. Então, a Danone se posiciona muito bem ali com o NutriDrink para fazer a extensão desse portfólio, esse tratamento. Então, a ideia é que você faça a suplementação ali nesse momento onde você tem uma perda na massa muscular. A Danone, ela tem, assim, uma idade que ela sugere que comece a pessoa a tomar uma fórmula ou não? A nutrição adulta, a gente indica através dos estudos, né? E os estudos dizem exatamente isso, os 50 a mais ali, onde você tem uma perda de massa muscular. É lógico que depende de cada público, cada cliente, né? Porque você tem atividades, um é mais ativo, outro tem uma alimentação mais saudável, mas é importante que você faça ali uma orientação médica, mas a suplementação, ela se faz necessária a partir dos 50 anos, aí os 50 a mais que a gente fala ali, você vai tendo essa necessidade. É uma categoria só que você precisa trabalhar, isso não é pontual. Então, a sequência e frequência dela é fundamental. A suplementação não é você toma hoje, para e está resolvido, e lá da frente você toma. Isso é contínuo, né? Então, a variação de sabor, ou sem sabor, ela é fundamental. Então, sem sabor, eu vou misturar ali com outros ingredientes da minha alimentação, da minha refeição, do meu almoço, ou eu vou tomar um leite com café, que é o sabor ali, para ter um momento na tarde e fazer a minha suplementação. Então, as ocasiões de consumo ali também são importantes, a hora que você tem esse mix. Porque pensa, você toma sempre o mesmo sabor, não é agradável. Então, você tem que ter uma variação. Esse shopper também, ele vai buscar uma variação de sabor ali, dependendo da ocasião. Se eu tomo de manhã, se eu tomo no final do dia, ou se eu tomo durante a minha refeição ali no almoço. Olha que interessante, Marcelo e Carlão. A FECOFAR, ela é uma federação de projetos, não é? De projetos. Um dos nossos projetos é as salas de serviços farmacêuticos, né? Que também é uma tendência que não vamos dizer mais que é de futuro, porque já acontece no dia de hoje. Nós temos 180 farmácias hoje que estão qualificadas dentro do nosso projeto de serviços farmacêuticos. O que nós podemos fazer? Nós podemos introduzir, né, no caso o NutriDrink, que é o produto de vocês para os 50 a mais, justamente nessa questão, para que dentro das nossas salas de serviços farmacêuticos a gente possa orientar esse público a se suplementar com um produto que vai ajudá-lo. Você vê como tudo vai findando para um único lugar, que é a farmácia como um hub de saúde, né? E para isso, para esse tipo de orientação, claro, o profissional farmacêutico ou o profissional de balcão tem que ter conhecimento, para justamente o que o Carlão falou em poucos minutos aqui, poder trazer segurança para esse público. Então, para a nossa audiência, se você ainda não tem uma sala de serviço farmacêutico, implemente. Nós temos um projeto, um profissional que está habilitado a te ajudar, a te orientar a implementar. Isso é uma ferramenta que a FECOFAR disponibiliza para suas lojas. Para as 180 lojas que já estão, fica aqui já essa dica de implementar a nutrição já no atendimento. Se eu puder te complementar, Williams, o interessante dessa categoria é que é uma categoria que você não tem os níveis de restrições, por exemplo, que você tem em pediatria. Então, aqui você pode fazer uma quarta do NutriDrink, onde você tem algum exame ali em colaboração com a marca, você pode fazer um desconto com o produto, né, com a categoria. Pode você divulgar. pode divulgar, você pode fazer categorias correlatas. Então, é um pouco das dinâmicas de como a gente trabalha a categoria, porque é uma categoria que realmente você já tem ali uns 50 a mais buscando, entendendo, mas ele precisa entender como funciona a categoria
categoria, ele quer se suplementar, mas não sabe o caminho. Ninguém vai chegar dentro da farmácia e falar, olha, eu quero um suplemento para sarcopenia. Não é por aí Não. o caminho. Mas ele chega lá e fala, olha, eu gostaria de dar uma suplementação para massa muscular, né, para perda de massa muscular. Então, essa jornada ela é muito importante e você fazer correlações entre as categorias aqui funciona muito bem. E muitos que têm 50 a mais não sabem Não. que com 50 começa a perder massa A muscular. maioria não sabe. A maioria não sabe. A maioria Não, não não é sabe. difundido ainda no Brasil, né? É uma categoria que está começando, essa jornada está começando no Brasil. A Danone tem a linha Nutri-Drink. Nutri-Drink. Chama Nutri-Drink. 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 E quantos itens tem essa categoria? A gente trabalha com variações de sabores, né? Você tem ali diferenciação, principalmente para trazer essa variedade. Então você tem chocolate, tem café com leite, tem sem sabor. Então são variações de sabores para você trabalhar a ocasião de consumo e você não ter a pessoa falar, não vou tomar mais isso aqui, que eu estou enjoado já de tomar baunilha, eu estou enjoado de tomar chocolate ou café com leite. Então você vai variando os produtos, variando os sabores para você estar sempre na jornada. Porque, novamente, você ter uma frequência é importante nessa categoria. A suplementação não é um dia. É uma Contínuo. constância ali, tem que ser contínuo para você começar a colher os efeitos disso. Certo. E vocês falaram em hub de saúde. Às vezes tem algumas pessoas que podem não saber o que é esse termo. Podia explicar para nós o que é um hub de saúde? E a Danone tem interesse em fazer com que a farmácia se torne ou melhore como um hub de saúde? Sim. O que a gente vê, Marcelo, o hub de saúde é os serviços farmacêuticos, né? Com maior ou menor complexidade, vocês acabam oferecendo dentro das farmácias e se mostra muito vitorioso, né? Você fideliza esse shopper. A nutrição, ela nos dá a oportunidade, como o Danone, de estar em vários momentos ali da jornada de consumo dentro do cliente. Então, desde a mãe que a gente falou ali, que vai na loja, vai direto no balconista, no farmacêutico ali, para ter uma orientação, assim como aquele paciente, aquele 50 a mais que está chegando ali para fazer um exame, teste rápido, ou para fazer um exame de biopedância, né, e entra na jornada. E aí você ter a suplementação. Então, a gente vê como um baita diferencial e a hora que a gente faz as pesquisas de mercado, é um cliente de maior valor agregado. Sim. Né, ele consome mais. Então, as farmácias que têm um hub de saúde, um serviço farmacêutico, ele tem um ticket maior. Né, ele consegue incluir ali dentro dessa cesta e uma fidelidade maior. Então, é isso que a gente acompanha na hora que a gente olha o mercado e a Danone tem tentado se posicionar dessa forma. Né? Como que eu, através dessa jornada do hub de saúde, dos testes rápidos, dos exames ali, eu consigo me posicionar com a nutrição e também entrar nessa jornada, porque nem sempre é só medicamentos. Né? Se você está bem nutrido, se você faz uma suplementação, você vai ter um organismo mais forte, mais resistente e vai conseguir ter uma jornada muito mais saudável. Bacana. Por isso que eu fiz questão de reforçar a pergunta, porque quando falou em hub de saúde e atenção farmacêutica, na realidade você está unindo, né? Então, hoje, como você falou, são 180 farmácias, mas saímos com 30. Sim. Já estamos em 180. E estamos aumentando esse número. Porque cada vez mais farmácias estão interessadas. Então, quando ouvi esse termo, hub de saúde, é o que as grandes redes já fazem, não é feio falar isso, e nós, pequena e média farmácia, quando a gente fala pequena e média, também assim, é farmácia que vende 500 mil. Sim. É um valor que é expressivo, né? Só não é uma grande rede, tá? Mas então temos que focar realmente na atenção farmacêutica. E, novamente, em treinamento, né? E quando a gente fala em treinamento, dentro da Universidade Fecofar, queremos colocar o treinamento para nutrição para o 50 a mais. Sim. No treinamento que a Danone já tem, e nós vamos trabalhar para termos um específico para a Fecofar, você fala só sobre o produto Danone ou você fala sobre a saúde dos 50 a mais para ajudar a farmácia? Aqui é interessante porque quando a gente fala de treinamento, de suporte, de conhecimento, a gente fala da categoria. Categoria. A Danone tem isso muito, muito separado. Lógico que a gente vai posicionar o nosso produto dentro dessa categoria, mas a jornada do cliente, a jornada de compra dele, de escolhas dele é fundamental. Então a gente força muito essa frente, né? Como que a gente trabalha a jornada. Se eu conheço o meu cliente que está chegando lá, eu sei como que ele faz a decisão, né, eu consigo trabalhar melhor ele. Então aqui, a hora que a gente fala do hub de saúde, é uma jornada. Aquele cliente que está direto na gôndola é outra, já através de uma prescrição.
Então, eu tenho diferentes momentos e é importante eu entender a jornada, mas a gente foca muito no conhecimento da categoria. Da Como a categoria. categoria funciona, como que eu posiciono, como é que eu dou visibilidade dessa categoria, quais são os produtos que eu tenho ali que são fundamentais, quais são os produtos de giros, quais são os produtos de complemento de mix, né, que eu vou ter muito mais disponibilidade, não volume. Então, a gente foca muito na categoria para levar o conhecimento da categoria. Né? E aí, lógico, você vai posicionar o produto, mas é importante que o farmacêutico, o time de loja, ele conheça a categoria. Exato. Então, no final do dia, agrega valor para a loja, né? Para a categoria como um todo. Então, ficando claro, não teremos um treinamento sobre Danone, mas Não. sim sobre a categoria. Exato. A categoria, você entender a categoria é a melhor jornada. É lógico. Nesse treinamento que a gente quer levar para as farmácias, tem também sobre a exposição do produto? Sim, a gente vem trabalhando iniciativas já com vocês, de principalmente exposição, a hora que a gente olha principalmente com pediatria, os crescimentos que a gente olha de vocês, eles são significativos e ele vem muito dessa exposição, dessa melhoria de mix, de você trabalhar a jornada, de você rentabilizar a categoria. Então, um pouco da nossa jornada já é efeito desse movimento, né, de como que eu rentabilizo aquela gôndola. Né, como é que eu valorizo aquele espaço que está ali? Não é simplesmente colocar mais uma lata ali, mas é colocar a lata certa, no lugar certo, com o preço correto e com o posicionamento correto. Então, essa jornada é fundamental. Então, a gente fala muito de gerenciamento de categoria, né, que é como eu trabalho aquela gôndola, né, mais do que o visual, mais do que o espaço dela, é como eu trabalho o mix ali dentro. O recheio dessa gôndola, ele é fundamental para você rentabilizar essa gôndola e conseguir capturar essa jornada desse paciente, desse cliente que está lá. É uma pergunta que eu vou fazer, não é redundante, porque é para outra categoria. Mas você considera que o preço dos 50 a mais é o mais importante? Ou também ter o produto, exposição e conhecimento vale mais? Na opinião da Danone. Aqui, a pesquisa que a gente vê, o preço ele entra em segundo lugar. Segundo lugar. É diferente de pediatria que a gente estava falando lá em quarto lugar, aqui ele já entra em segundo lugar. Então, você ter gatilhos promocionais, fazer promoções, atrelar campanhas, ele é fundamental. Né? Ele faz parte, o preço ele tem um peso maior, mas o principal posicionamento é ele entender a categoria. Então, por que eu tenho que levar um sem sabor e eu tenho que levar um café com leite? Essa ocasião de consumo muda. Eu preciso entender se é um tratamento contínuo. Então, eu tenho que tomar isso quantas vezes na semana, quantas vezes ao dia. Né? Então, essa educação da categoria é fundamental para você ganhar sequência e frequência. Então, tem um peso, ele tem um peso maior em termos de preço, mas ainda você tem outras na decisão desse cliente que estão na frente. Ok. Bom, acho que sobre adulto falamos bastante também, Muitas levamos bastante oportunidades. informações, né? E que realmente leva a ele evoluir, a farmácia evoluir para uma atenção farmacêutica que você pode colocar muitos outros produtos para ajudar o seu cliente, Exatamente. certo? Bom, e aí também temos para performance. Né? Performance, a gente até brincou aqui, né, que é uma categoria que está explodindo, né? Tá. Se a Sim. gente pega nos últimos anos ali, vários produtos estão chegando com a famosa proteína em várias variações de sabor de produtos, e a gente está super bem posicionado com o IoPro. Né? O IoPro hoje é líder da categoria disparado dentro das farmácias, então a gente tem mais de 60% de market share dentro dessa categoria. 60%. Mais 60% que a gente tem. Hoje, a hora que a gente olha Brasil, o nosso giro desse produto gira na casa de 60 unidades por loja. Né? Lógico, você tem lojas aí que performam muito acima, na casa de 300 unidades, mas você tem um produto que tem uma aceitação muito boa. E aqui, novamente, né, você precisa entender a categoria, precisa entender essa jornada. Então, é uma jornada muito mais de consumo imediato, né, do que abastecimento. Então, onde você está posicionado faz diferença. Se é uma loja de rua, possivelmente eu vou ter um consumo do IoPro de 15 gramas. Se eu estou posicionado perto de uma academia, já vai ser o de 23. Né? Então, a localização da loja, o perfil desse cliente, ele é fundamental também dentro dessa jornada. E a variação de sabores. Né? Cada vez mais a gente quer algo saudável, mas também gostoso. Né? Então, indulgência aqui faz fundamental. A gente, por exemplo, tem o IoPro de Havana, tem o IoPro de chocolate. As pessoas querem algo saboroso, né? Então, sair da academia, fui lá, tá pago, né? O famoso tá pago aí na academia, e aí agora eu quero me presentear. Eu vou lá tomar um IoPro, é saudável, mas eu quero uma indulgência, um chocolate, eu quero um doce de leite, eu quero outros sabores. Então, trabalhar a variação de sabores aqui também é fundamental para você ter.
Eu até achei que nós ia tomar ao vivo aqui, né, para a gente fazer Fiquei devendo, né? aquela sensação de gostoso passar para o nosso pessoal. Mas Mas é. a maioria das farmácias já conhecem, né? Agora, ô Carlão, nós temos muitas farmácias que ela tem um tamanho de metros quadrados pequena. Uhum. Como é que funciona a exposição e como que a Danone sugere a exposição desses produtos em farmácias menores? O IOPRO, especificamente, a gente sempre trabalha 2 pontos de contato dele, né, que a gente fala. A geladeira para o consumo imediato. Então, aquela pessoa que está passando ali, quer fazer um lanche saudável, quer fazer consumir um produto ali que vai saciar, né, a proteína. Então, eu posiciono ele dentro de uma geladeira. Né? Na ausência da geladeira, eu trabalho dentro do ponto natural ou em ambos os locais. O que funciona muito bem nessa categoria? Você fazer gatilhos para você também fazer o abastecimento. Aqui, diferente de uma compra de abastecimento do mês, o consumidor vai fazer a compra da semana. Né? Então, você faz um leve 4, pague 3, ativa isso na geladeira. Então, a hora que o Carlão chega lá para consumir ele gelado, ele vê que está ativado, fala, opa, vou levar já o consumo da semana. E aí eu vou lá e compro no ponto natural, quente mesmo, né? No ponto natural ali, para levar o consumo da semana, o consumo de 2 semanas. Então, eu faço esse gatilho de compra ali entre a jornada de compra de consumo imediato com o abastecimento da semana. Isso funciona muito bem. Essa categoria no online, ela também funciona, só que aí a gente vai para volumetrias muito maiores. Né? Então, se você tem um canal online dentro da sua farmácia, um delivery, um e-commerce, é fundamental que você trabalhe já uma volumetria maior. Né? Então, eu vou fazer a compra do mês, eu vou fazer o abastecimento do mês, e não só da semana. Eu vou comprar uma caixa fechada, possivelmente. Né? E aí eu faço o disparo dessa caixa através da entrega. Hoje, a hora que a gente fala da categoria de nutrição como um todo, ela gira em torno de 24% a 30% de representatividade. Então, é uma categoria, seja pediatria, seja adulto, seja o IOPRO, né, de proteína, de performance, que você tem uma representatividade muito, muito alta de compras, delivery, online, né? Então, você conseguir trabalhar ali o e-commerce faz muito sentido para você ter essa fatia. Se eu conheço já o produto, se eu entrei na jornada e se eu tenho aquele nível de fidelidade, eu vou fazer a compra já através do site, através do delivery. Tem alguma relação, por exemplo, uma farmácia que tem a geladeira, Uhum. né, para ter o IOPRO gelado. Tendo o gelado, aumenta a venda do outro que não está gelado? Aumenta em 7 vezes. Se você tem uma geladeira, o consumo aumenta em 7 vezes o consumo da categoria. 7 vezes? 7 vezes. Acho Olha que só. o desafio é a briga pela geladeira, né? Que a gente hoje vê várias categorias querendo entrar na geladeira ali, o espaço. A geladeira não estica, né? Então, como que você trabalha melhor ali a geladeira? Então, o que a gente trabalha muito, e às vezes os estudos que a gente vê a geladeira você talvez tenha que ter menos variedade e mais os capitões ali da categoria, os líderes da categoria, para você atender esse consumidor. Então, às vezes, você tem variedade, mas tem muita ruptura, porque o espaço é limitado. É né? Uma limitação de espaço, além da estrutura que uma farmácia precisa ter para comportar uma geladeira. Se ela tem uma geladeira, assim, tu tens de cabeça, assim, quais são os principais que tem que estar na geladeira? Hoje, quando a gente trabalha com o IOPRO, a gente trabalha de 3 a 4 variações na geladeira, dependendo da região. Então, a gente não vai ter todos os sabores ali, mas a gente vai ter os principais. Então, a gente vai trabalhar 2 de 15 gramas e os 2 principais de 23 gramas. Então, você atende ambos os públicos, né, o lanche ali ou uma performance, alguém está saindo da academia com 23 gramas, e a variação de sabores. Né? Vai ser um chocolate, vai ser o Havana, e aí o baunilha e chocolate, que você tem ali uma performance legal. Então, você não trabalha só o sabor, mas você também trabalha a variação de gramaturas ali que você tem de proteína, que é fundamental para você atender ambos os públicos. E é incrível que tem sabor que, pelo nome, quando eu vi IOPRO de batata doce, eu assim, cara, isso não pode ser bom. Doce? Eu adoro batata doce, mas num produto daquele, cara, que delícia. É o meu preferido, Marcelo. Aí, ó. É o meu preferido. Não, aonde eu vou que tem, eu tomo de batata doce. É o meu preferido. A gente está lançando agora a cheesecake de frutas vermelhas. Trabalhando novamente em indulgência, então é uma variação de sabor. Essa categoria trabalha muito bem sabores. Né? Novamente, o consumidor ele quer algo saudável, mas quer algo gostoso. Né? Então, a variação de sabor é fundamental para você trazer esse cliente que está lá. E lembra que é a ocasião de consumo, né? Eu estou ali, eu estou passando pela farmácia, quero um lanche saudável ou quero uma indulgência, eu pego um IOPRO,
com um sabor que me agrada e vou tomar ele. Uhum. Não sei se vai ser como é que é, uma saia justa, né? Mas a Danone, por exemplo, a farmácia que não tem geladeira, tem alguma forma de fazer alguma parceria? Como é que funciona isso? Hoje, o que a gente trabalha nessa categoria, Marcelo, é uma categoria que ela tem um limitador de rentabilidade, né? Então, a geladeira por si só, para a gente como um todo, ela não é interessante, né? Você não necessita de uma geladeira 100% de IOPRO. O que a gente tenta estimular é você pegar parcerias com 3, 4, 5 indústrias para viabilizar um rollout de implementação de geladeiras dentro da sua rede. Então, logicamente que a Danone é uma parceira dessa, a gente vai se posicionar ali com uma prateleira, é o suficiente para essa categoria de proteína, para a Danone, mas você pode trabalhar e rentabilizar ainda mais a geladeira com outras categorias, isotônico, águas, né? Então, você trabalhar esse mix na geladeira é fundamental, mas a Danone com certeza é uma parceira. Então, se vocês tiverem um projeto com outras indústrias para viabilizar um rollout, a gente está 100% à disposição. Tá. É para compra da geladeira ou é mensal? Ambos os casos funcionam, depende muito do projeto. Tem redes que elas querem fazer aquisição da geladeira, né? E aí viabilizar a aquisição de rollout, e aí entra num formato de negociação de como que viabiliza isso com essas indústrias parceiras, ou você pode fazer a concessão do espaço ali, para ter um espaço da geladeira de vocês focado, exclusivo para essa marca, né? Eu acho que é uma informação bacana que a gente está levando. Uma farmácia que tem um potencial um pouco maior, então ela pode escolher alguns tipos de produtos e fazer uma parceria com essas indústrias que elas estão abertas para isso. Eu vejo muito interesse das indústrias. Sendo a Danone uma delas. Porque, novamente, a geladeira é uma área nobre, extremamente disputada, né? Então, como que você viabiliza isso também, que a gente sabe que é um desafio do lado de vocês aí, das farmácias, seja em estrutura, seja dessa jornada. E o IOPRO é outra categoria que você pode trabalhar dentro do serviço farmacêutico. Então, você tem biopedância, né? A quarta da biopedância, a quarta do IOPRO, a quinta do IOPRO com biopedância. Então, a nutrição, ela permite você estar permeando essas categorias e dentro do serviço farmacêutico, atenção farmacêutica ali, também é um produto para ser trabalhado. Bacana. Muito bom. Bom, nós falamos sobre as 3 categorias. Eu acho que levamos bastante informação relevante. Agora uma pergunta, Carlão. O que significa para vocês, Danone, fazer parceria com a Fecofar? Para a gente é uma honra, em primeiro lugar, Marcelo, porque a gente acredita no projeto, desde o início a gente está junto. E não é à toa, né? O modelo de negócio de vocês é um modelo que a gente acredita, né? Um modelo de parceria, de construção, de levar conhecimento, de levar informação e desenvolver o mercado. Então, a gente, como Danone, se sente muito grato de estar nessa parceria com vocês e tentando sempre contribuir da melhor forma possível, porque acho que tem muita sinergia de propósito, sinergia de objetivos aqui, de como que a gente constrói, como é que a gente desenvolve esse mercado e desenvolve as nossas categorias, né? Você vê o tanto de oportunidade que a gente falou aqui hoje e diante de um crescimento extremamente expressivo que a gente está com vocês, né? Desde que a gente começou a parceria, a gente vem no crescimento, mas ainda existem as oportunidades, seja de rentabilizar melhor essa gôndola, seja de crescer realmente essa jornada. Então a gente se sente muito grato e vocês são fundamental da nossa estratégia. Assim, hoje a Danone, quando eu falo de estando à frente do mercado farma, estando à frente dessa divisão do farma, vocês são um pilar fundamental dessa nossa estratégia para seguir levando a nutrição para o maior número de pessoas aí. Que bacana. E a gente vê com o Fecofar Day que, né, a gente leva a Danone para estar com as 7 redes. As próprias redes têm falado que na reunião, né, com a Danone, eles já estão aprendendo mais, tendo mais informação para levar para as redes. Sim. E agora a gente aqui fundamentando mais ainda, né, a participação da Danone dentro da Universidade Fecofar, tenho certeza que é mais uma forma de fazer crescer a categoria dentro da farmácia, que é o que a gente chama de dinheiro novo, né? E levar mais conhecimento para as pessoas, né, Carlão? Não, sem dúvida. Conte com a Danone para a gente cada vez mais levar esse dinheiro novo, né? São categorias que vão seguir performando, são tendências de mercado. Hoje já tem um resultado expressivo, faz uma parte relevante do faturamento. A hora que você olha aquele corredor, né, infantil ali, a nutrição está muito presente, mas são tendências de crescimento, né? São categorias que hoje já são vitoriosas e que vão seguir crescendo, vão seguir se desenvolvendo ali.
Que bacana. A gente vê, traduzindo em números, né, Carlão? Há 3 anos atrás, quando a gente se conectou, eu me lembro muito bem que, em termos de volumetria, era na casa de 2,5 milhões mês de Danone. Por quê? Porque nós trabalhávamos apenas um SKU, né? Perdíamos a jornada. E aí, o associativismo é isso, é sequência e frequência. E eu me lembro que nas primeiras reuniões a gente dizia o seguinte: se for para ter resultado imediato, a gente não consegue trabalhar. Mas se for para acreditar numa jornada a médio e longo prazo, a gente vai ver com certeza o desenvolvimento da categoria dentro das nossas lojas, que tem muito potencial. E aí a Danone se aproximou, ajudou, trouxe conhecimento, as nossas lojas também absorveram, entenderam, abraçaram o projeto, e é interessante porque a Danone cresce, mas a Fecofar cresce acima da Danone. Então a gente chegou a bater, Marcelo, 6 milhões de sellout, de 2,5 para 6. Nós estamos falando de Repicou. dobrar o tamanho numa categoria extremamente competitiva, que é a nutrição, uma Verdade. categoria extremamente complexa de trabalhar, mas isso prova, mais uma vez, que a força do associativismo e das nossas redes de maneira organizada, quando a indústria apoia, quando a indústria está junto, quando a indústria realmente põe o trabalho para a gente literalmente sair do discurso para a prática. Vamos trabalhar junto? Vamos. E a gente trabalha junto. E o mais interessante para fechar os números, quando a gente bateu 6 milhões, a curva não desceu, ela permaneceu. Então, essa curva não desce mais. Não. A tendência agora é subir com a introdução da nutrição adulta e nutrição esportiva e a melhora da nutrição infantil. Então, a gente com certeza vai ver números ainda maiores com a Danone aí, mas passa muito pelo olhar, não só da Danone, mas dos gestores, no caso do Carlão, que olhou e falou: eu vejo aqui muita oportunidade, e acreditou na Fecofar. É isso que a gente tem falado, né? Uhum. Quando a gente está falando aqui de Danone, mas a nutrição infantil dos 50 a mais é uma categoria bastante ampla. E a Uhum. farmácia que começa a trabalhar mais com a Danone, ter a linha mais completa, também vende os outros produtos mais. Sim. Então ela está crescendo muito a Uhum. venda dela. Ah, é uma rentabilidade menor? Sim, mas é no todo que vai fazer, que vai complementar o ganho da farmácia. É que a mãe nunca entra para comprar só a forma. Exatamente. Ela leva mais coisas na cesta, né? O 50 a mais não entra só para comprar Não. um Nutri-Drink. Ele vai levar as outras coisas. Mas isso é mentalidade de entender que o consumidor, o cliente que está ali, ele é um consumidor do todo e não só do medicamento. Ele tem potencial para comprar as outras categorias É isso também. aí. Exato. Carlão, uma conversa muito bacana, muito proveitosa. Estamos encerrando. Quando a gente vê o tempo voa. Boa Né? mesmo. Já estão brigando com a gente ali. Mas a conversa foi né? muito boa. Fazer o teu fechamento desse bate-papo, por favor. Bom, primeiro agradecer pelos resultados, tudo que a gente está construindo na nossa história. Acho que é fantástico a hora que a gente olha as iniciativas, os projetos que a gente está junto, né, a parceria que a gente tem, e principalmente a transparência. Acho que a gente tem uma relação muito genuína, né? Uhum. Se tem problemas, vamos colocar o peixe na mesa, vamos tratar eles, vamos cobrar. A indústria também tem os desafios dela de dar atração, dar velocidade, né, nessas demandas, mas para a gente é muito grato ter essa parceria com vocês, e a gente agradece todo mundo, todas as redes aí parceiras, e contem com a Danone, sigam contando com a Danone, sigam nos puxando a orelha aí a hora que a gente precisar, para que a gente siga avançando com vocês. A gente acredita muito na parceria, a gente já conquistou muita coisa, mas tem muito potencial, tem muita coisa ainda para a gente construir junto e seguir nessa jornada vitoriosa. Que bacana. Uhum. Williams. Agradecer ao Carlão, agradecer a Danone, né? A Fecofar era ainda um projeto no papel, né? Nós não tínhamos a visibilidade e os resultados que nós temos hoje, 3 anos depois, mas lá atrás, quando ainda éramos um embrião, a Danone e o Carlão acreditaram, então fica aqui o nosso senso de gratidão, né? E eu tenho certeza que essa parceria ela é duradoura por muitos e muitos e muitos anos aí, porque além de trazer resultado, que toda empresa precisa de resultado e a gente está entregando resultado, a gente está desenvolvendo o varejo farmacêutico, que são vocês, proprietários, vocês,
profissionais do balcão que estão muitas vezes em cidades mais longes da grande metrópole, que é aqui em São Paulo, onde fica os corporativos, e a gente está aqui para representar todos vocês e para trazer indústrias como a Danone para levar conhecimento e oportunidade para todos vocês. Então, nós somos a casa de vocês aqui. É isso aí. Bom, gente, como a gente tem dito, né, nós estamos trazendo sempre indústrias importantes, relevantes, para tratar de assuntos sobre nichos de mercado que a farmácia precisa conhecer melhor, né? Hoje eu acho que a gente cumpriu o nosso papel falando sobre nutrição, né? Então, a você que nos acompanha no FecofarCast, não esquece de compartilhar, de curtir e saber que a gente está no YouTube e também no Spotify, tá bom? Carlão, mais uma vez obrigado. Williams, obrigado. Nós que Prazer. agradecemos. E até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.